gente, a gente voltou com o Tica Lacatica e hoje o tema é um pouquinho mais sério, né? É o seguinte, antes de falar de relacionamento, a gente precisa saber se você tem uma relação, né? E uma relação saudável, como é que funciona? Hoje o tema é feminicídio e a gente trouxe uma convidada incrível, né, Larissa? Uma super convidada, uma amiga minha de longa data. E eu tenho que ler o que ela é, porque ela é muitas coisas. Então eu não posso deixar passar. Ela é advogada criminalista, professora da FAP, mestre em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Coimbra. Faculdade de Coimbra, a pessoa é muito inteligente. E embaixadora do projeto Recomeçar 360 e outras coisas. E também é Caissara Bruna Borges. Não é pouca coisa, não. Gente, tô super feliz com o convite, uma alegria, uma honra enorme fazer parte. Como a Lali disse, sou amiga dela desde os 8 anos de idade. A Van também é uma querida, me inspira muito, então não teria como não aceitar esse convite e participar. E podem me convidar quantas vezes vocês quiserem, que eu vou estar aqui com muita alegria. Maravilha. E hoje a gente vai falar sobre esse tema porque a gente tá vendo muitos números sobre o crime contra a mulher, muita coisa. Mas eu queria explicar assim, para as pessoas que assistem a gente, como começa isso, assim? Quais são os primeiros sinais? Existem os primeiros sinais? Qual é aquela a pequena nuance que a gente percebe que o nosso relacionamento tá caminhando para isso? Porque eu percebo, a gente conversando entre amigas, aquele relacionamento tóxico, aquela coisa, mas eu não. E como que é isso, Bru? O que chega para você? O que você pode explicar pra gente? Tá. Eu acho que assim, antes da gente falar de feminicídio, né, que feminicídio é o ápice da violência contra a mulher, é como se fosse um iceberg e o feminicídio está na pontinha. Então, antes de chegar a um feminicídio, existem uma gama de condutas de violência menos graves até que se chegue a esse ápice. Então, sim, por isso que a informação é muito importante, né, para que as mulheres consigam sair de um relacionamento violento e evitar, assim, que se tornem mais uma vítima, né, na estatística do feminicídio. Então, é muito difícil, em alguns casos, para a mulher perceber que ela é vítima de violência doméstica e familiar, né? Então, que é vítima pelo seu companheiro, seu ex-companheiro, seu namorado, sua namorada, enfim, seu ex, seu ficante. É preciso deixar claro que para a aplicação da Lei Maria da Penha não é preciso que o casal seja casado, nem que more junto, tá? Então não é preciso coabitação, que eles morem juntos. Pode ser um namorado que você não morou junto, um ex, enfim. E essa lei só se aplica a vítimas mulheres, tá? Mas é possível dentro de um relacionamento homoafetivo. Então uma mulher praticar uma violência contra uma outra mulher. Inclusive eu tenho um caso agora recente que é assim, né? Um relacionamento homoafetivo, uma das mulheres agride fisicamente a outra. Nesse caso, se aplica a Lei Maria da Penha. Mas então, como que é possível perceber que você está, né, numa relação violenta? Então, em primeiro lugar, a informação é fundamental, porque por falta de informação, muita gente desconhece que é vítima por desconhecer as formas de violência que são possíveis dentro de um relacionamento, né? Então, muita gente associa, como a gente estava conversando agora há pouco, a violência doméstica e familiar com a violência física. Então, se eu não apanhei, se eu não levei um chute, um soco na cara, um empurrão, eu não sou vítima de violência doméstica e familiar. E além dessas formas, ainda a violência patrimonial, que eu vou trazer aqui um exemplo, né? O sujeito, ele quebra objetos da vítima, ou ele controla o dinheiro dela. Então, isso é muito comum, pegar teu celular, tacar na parede, ou destrói seus documentos. Nossa. Né? Então, isso é super comum também. E a violência sexual, né? E a violência sexual, ela pode se manifestar, ela pode corresponder a vários crimes diferentes. Então, esse é um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu acho legal esclarecer. A Lei Maria da Penha, ela não traz crimes. Ela, na verdade, tem um crime só, que é o de descumprir medida protetiva. Quando há uma medida protetiva, por exemplo, você tem que ficar longe daquela mulher. Sim. E o cara descumpre. Mas fora isso, ela não traz crimes. Então, ela traz essas formas de violência, que são exemplos, podem existir outras. E aí, dependendo do caso, a violência sofrida naquele contexto vai corresponder a um ou outro crime que já existe na nossa lei, entendeu? Sim. Então, a violência sexual, ela pode se manifestar, corresponder, por exemplo, a um crime de estupro, importunação sexual, né? Então, também é outro mito que existe, de que não há estupro marital, não existe estupro entre um casal. Pessoas que são casadas, pessoas que namoram. Isso não é verdade.
Eu acho que Quando não há o consentimento, quando há o emprego de violência física, né, ou de ameaça para a relação sexual, para o ato libidinoso, que é qualquer conduta diferente da conjunção mesmo, né, do sexo, então passar a mão, enfim, é estupro. Ou então estupro de vulnerável, se a pessoa está dopada, se ela está bêbada, se ela usou drogas, então ela não tem condições de consentir, ou claro, nos casos que a pessoa é menor de 14 anos, e daí, enfim, não importa nem se ela concorda ou não. E aliás, quando a gente fala em estupro de vulnerável, né, em estupro de maneira geral, a maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. Caramba. A maioria. E quem são os estupradores são pessoas do convívio social, da família. Então, o vizinho, o amigo da família que está sempre lá. Esse é um assunto que está um assunto que está em tona agora, né? Voga por conta de um vídeo que está rolando do pastor do Wesley Safadão. Tá todo mundo falando disso. Por favor. Então, esse é até um assunto que está sendo muito falado. E realmente é muito importante ficar muito atento aos sinais, a tudo que a criança fala, porque esse é um crime que costuma acontecer dentro de 4 paredes, né, num ambiente fechado. Então, é muito difícil acontecer aquele estupro que a gente vê em filme, né, que você está na rua estuprado por um cara que você nunca viu na tua vida. A maioria dos estupradores são conhecidos. Então, ou ex-parceiros, ex-companheiros, etc., mas também, no caso de menores, né, esse tio, esse padrasto, esse pai, vizinho. Não, isso. E aí é difícil, E né? Ô, Bru, só te cortando assim, que você estava falando que às vezes as mulheres então ainda não se reconhecem o que o crime. Esse é um desafio. O que elas estão vivendo. É um desafio a mulher se reconhecer como vítima em primeiro lugar, então reconhecer que ela é vítima de alguma dessas formas. E aí o desafio maior, depois que ela reconhece, é se fortalecer, né, esse fortalecimento emocional, para que ela consiga sair dessa relação, para que ela consiga romper o ciclo, né? O que é o ciclo? Não é difícil identificar que você está num relacionamento abusivo, um relacionamento violento, porque a violência doméstica, ela se manifesta num ciclo. Então é sempre num ciclo. E esse ciclo ele tem 3 fases, né? Ele começa com a fase de tensão. Então há um aumento da tensão, começam os xingamentos, humilhação. Normalmente o cara se sente ofendido e fica muito bravo, muito nervoso por algo muito pequeno, alguma coisa que a mulher falou, algum comportamento que ela teve, né? Não, nada justifica, mas geralmente é uma coisa muito pequena. Isso que eu ia falar, a gente pode notar, e até pra gente se ligar mesmo, que aquele namorado que tem os ciúmes, que sempre que você bebe, vocês vão pra balada, todo mundo acho que tem um amigo assim, volta de uma festa, é aquela briga louca. E a gente achava normal, E né? a gente achou normal. Barraco. Aquilo já caracteriza. Já é um sinal, já caracteriza. Sim, até porque eu já vi muitas situações assim, que todo mundo acha normal, ninguém quer se meter, acaba muito mal. Muito mal. Por Na quê? minha frente. Porque quem ameaça faz. Então, a gente não deve subestimar a ameaça. Achar assim, como que fala? Cão que late não morde, ele morde. Em algum momento vai morder. Então não subestima a ameaça, porque é muito importante colocar em primeiro lugar a segurança, a vida da mulher. Se existe algum sinal de que o cara é violento, saia desse relacionamento. Então, existe? Você acha que dá pra gente... Começa com essa fase de tensão, que geralmente é violência psicológica. Entendi. Então, uma humilhação, constrangimento, deboche público, esse controle excessivo, ciúme excessivo, controle, você já acende ali um alerta, né? Tipo, isso não tá normal. Por mais que a gente romantize muito esse ciúme, ele me ama muito, né? Sim, nossa, ele é muito apaixonado, isso. Ele é muito apaixonado. Ele tava muito bêbado, bêbado, quem ama não né? xinga, quem ama não bate. Isso. Né? Então não é amor isso pode ser uma obsessão, mas amor é algo puro, né? Isso não é amor. Então você já acende ali um alerta e fica muito atento com a ameaça, porque quem ameaça faz. E aí depois dessa fase de tensão, vem a fase que é chamada de fase da explosão, que é quando geralmente acontece a agressão. Então fica ali na tensão durante um tempo e aí a explosão, o momento da agressão. Só que qual é o problema, né? Por que muitas mulheres permanecem em relacionamentos violentos por muito tempo, por mais que elas tenham vivido essas fases anteriores, né? Da tensão e da explosão? Porque a terceira fase é a lua de mel. Então, nessa terceira fase, às vezes a mulher até manifesta já um desejo de romper, ela chega a falar isso, às vezes até chega a procurar
alguém, um terceiro, para falar. É a amiga que chega pra contar. Não, só que aí o que acontece? O cara, ele muda completamente o comportamento dele, entendeu? Ele passa a ser uma pessoa carinhosa, ele fala que tá muito arrependido, ele pede muitas desculpas, dá presente, dá flor, leva pra viajar. Eu vivi isso muito de perto já. Você já viveu? Já. Não comigo. Sim, mas alguém muito de perto. Então, realmente é muito louco quando você passa a estudar isso, que você vê, acompanha os casos, né? Eu no dia a dia acompanho com clientes também, que são todos os casos iguais. Então, essa fase da lua de mel é o que faz a mulher ficar na dependência emocional porque ela realmente se arrependeu. E aí eu acho que um outro ponto que é muito importante é que a gente tem que questionar esse padrão da felicidade que é imposto na nossa sociedade. Né? Que o padrão qual é? Você ser casada, você ser mãe e estar dentro de um relacionamento. Porque esse padrão, ele faz com que mulheres fiquem em relacionamentos violentos, fiquem presas, né? Isso aprisiona a mulher. Porque além dela ter vergonha, ela se sentir culpada, porque é muito comum a mulher se sentir culpada, não achar realmente, eu não devia ter falado daquele jeito com ele. E continuar numa relação que você vê que já tá todos esses problemas fadadas ao fracasso e tudo mais, a pessoa fica porque a autoestima, porque o mundo inteiro, todo mundo namora, mas vocês também, todo mundo briga. Ela entendeu que fracasso, a briga dela... Ela tem medo dessa sensação de normal fracasso. Que ela tem que ser forte pra aguentar isso, pra ela não ficar sozinha. Aquele medo de ficar sozinha ou ser solteira como eu. Fiquei solteira mesmo. E acha que a felicidade é estar num relacionamento, mesmo que ele seja um relacionamento violento, né? A felicidade, ela tá na pessoa, ser feliz individualmente. Aí coloca a felicidade em outra pessoa. Sim. Então, além dessa pressão social, né, para estar no relacionamento, ela sente vergonha de contar para os outros o que está acontecendo. Ela sente medo de piorar a violência. Se eu denunciar, ele vai me matar. Né? Ela sente culpa. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter cumprimentado aquele meu colega de trabalho na frente dele, sabia que ele ia ficar bravo. Eu não devia ter usado essa roupa, eu não devia ter postado uma foto de biquíni no meu Instagram. Então ela vai buscando condutas dela que justificariam a violência que ela mesma sofreu. Né? Então, quando uma mulher decide sair do relacionamento, ela decide contar para alguém, né? Normalmente ela vai procurar uma amiga, uma pessoa de confiança ou alguém da família, enfim. E nesse momento a gente precisa acolher essa mulher, sabe? Sem julgamento. Ainda que ela volte com o cara. Isso é um problema. Isso é um problema que eu tenho visto assim. A gente fala para uma amiga que está sofrendo esse tipo de agressão, fala para um familiar, eu também já tive na minha família esse tipo de agressão. Fala e a pessoa te escuta, chega a te escutar, depois ela volta e depois a pessoa, isso que eu sempre gosto de falar, e eu quero muito que você fale, por isso eu achei muito bom você falar que não tem julgamento. A pessoa, depois que voltou, a amiga não vai, também não me procura mais. E essa rede de apoio some. Isso é muito importante. Rede de apoio é muito importante. Se sente não ouvida. Eu já passei por uma situação. Então, só que é muito complicado, gente, porque quando a mulher ela tá nesse processo, ela tá. Geralmente ele consegue afastar essa mulher das amigas e da família. É o que ele busca, mas isso não é de um dia para o outro, né? Eu te conheci hoje, de amanhã bloqueia a tua família. Não, é um processo. Bem gradual. Que vai causando essa dependência emocional cada vez maior da mulher com relação àquele homem. Sim. Então, para ela chegar nesse momento de falar para alguém, ela já se fortaleceu muito. Ela já enfrentou toda essa vergonha, essa culpa, esse medo, né? Então ela chega e fala para alguém. Já é um passo importante. Não necessariamente ela vai conseguir sair do relacionamento naquele momento. Então é importante não desistir dessa pessoa. É isso que mostrar para ela que você tá ali, entendeu? Olha, eu tô aqui. É claro que é importante conversar, conscientizar dos riscos dela permanecer nessa relação, tentar ficar ali sempre por perto. Às vezes é muito difícil, às vezes o cara consegue isolar completamente. Não controla o celular, ela não consegue falar com as amigas, não consegue falar com a família. Mas é importante não julgar, porque só quando você vive esse tipo de relação que você entende, né? As pessoas julgam muito. Apanhava e ficou 3 anos com o cara. Então, tá casada há 10 anos, por quê? Se ele era tudo isso. É isso. Esse sempre assim, é uma forma de violência muito específica. Por isso que existe a Lei Maria da Penha, que protege mulheres e não homens. Não é porque a vida da mulher vale mais, ou porque a saúde e a integridade física da mulher vale mais do que a do homem. Não. Todos os seres humanos têm o mesmo valor, né? Só que essa lei reconhece que as mulheres sofrem um tipo de violência específico. É muito diferente de eu sair na rua aqui e um estranho me dar um tapa na cara, do que o meu namorado em casa, marido, enfim, noivo, qualquer que seja seu companheiro ou companheira, te bater. Porque é uma relação completamente diferente. É a pessoa que você ama que está te batendo. Entendeu? São seus sonhos.
uma expectativa da sociedade, da sua família, de você É mesma, muita uma coisa. projeção. Todo um desenho. E alguém que te conhece muito, né? Porque convive com você sempre. Um desconhecido. Então é uma violência muito específica, Muito assim como o específica. feminicídio, que é esse ápice, é muito específico. É uma morte, um assassinato específico, né? Que vitima mulheres por razões específicas, Tá. né? Por razões de gênero e também em decorrência da violência doméstica como último ato de violência dentro de uma relação violenta, Sim. entendeu? Tá. Então essas leis reconhecem isso, não é qualquer violência. Sim. Por isso que é tão difícil de sair. É muito difícil de sair. Então a gente tem que. Essa rede de apoio que a Lali mencionou é muito importante. E eu muito. até quero falar isso, assim, você que lida muito com isso, assim, eu quando participei dessa pessoa vivendo isso, o que a gente fazia? Trazia ela para dentro de casa para mostrar que existe relação saudável. Isso é válido, assim, sem falar para ela, olha, isso aqui que eu vivo é maravilhoso. Sem tá mostrar que, contando. olha, o que eu vivo é perfeito, o que você não vive. Mas ela perceber que, poxa, será que... Existe, né? Outra Que, forma. não, e será que, assim, realmente o que eu vivo é... Que Normal. tá normal? Você acha que esse tipo de iniciativa, assim, quais são as melhores formas, né? Eu acho que assim, nem sempre essa mulher ela vai estar aberta para conversar a respeito disso, a respeito do que acontece com ela, da violência que ela vive. Muitas vezes ela não vai estar aberta para falar isso. E se você... E como eu disse, é fácil perceber, né? Quando a sua amiga Tem como perceber, tá então? numa relação estranha. Tá. Então ela não sumiu da galera, não fala mais com ninguém, o cara é esquisito, você percebe quando você sai com eles que ele é meio controlador, ciumento demais. Só que ela não te dá essa abertura. É muito delicado você chegar e falar, né? Você acha também que o agressor, só para você casar, também às vezes é um sedutor com as pessoas em volta? Com certeza. E Não, também a pessoa faz, extremamente porque às vezes o simpática, então, amigo, no a gente faz sim. isso desse afastamento. Mas tem uns que não fazem afastamento, junta, mas só pra mostrar, porque aí dá essas brigas de final de noite loucas. Tá vendo? Ela é louca. E eu Não, sou. isso é muito Isso importante, acontece também. Muito importante. Só concluindo então na Tá. outra pergunta. Se você não tem essa abertura, o que você pode fazer? Enviar conteúdo para ela, enviar informação, encaminha um post, Sim. muito explicativo, como quem não quer nada. Vai Como aos vocês poucos. fizeram, vai pelas beiradas, não falando do caso dela especificamente. Sim, mas levando ela num Vai ambiente compartilhando saudável, informações, né? Isso. né? Leva ela, sei lá, para jantar com outras amigas que vão falar sobre esse assunto, sem falar do caso dela. Sim. E a outra pergunta, que eu acho que é legal linkar, até estava conversando com a Vanessa antes de gravar sobre isso, é que a gente precisa parar com essa ideia de que existe um perfil de agressores e um perfil de vítimas. Então, que o agressor é aquele cara rabugento, aquele cara que ninguém gosta, que ele já é violento, escrotão, Sim. que é bêbado, adicto, usa droga, que é um cara que tem uma cara de alguém que bate em mulher. Sim. E que a vítima é uma mulher frágil, sem informação, que não tem instrução e por isso que ela está submetida, que não trabalha, que depende financeiramente. Não existe perfil de agressor nem de vítima, não existe. Então a vítima de violência doméstica, essa mulher, ela pode pertencer a todas as classes sociais, raça, etnia, nível de escolaridade, de instrução. Isso não importa. Você pode ser, como eu estava te contando, advogada, trabalhar com violência contra a mulher, ser professora E na FAAP e ser vítima pela mesma de violência de gênero, né? Qualquer que seja, assédio sexual, importunação, enfim. Então, assim, é óbvio que a gente tem que reconhecer que algumas mulheres estão mais submetidas e sofrem de forma mais grave essa violência, porque elas acumulam marcadores sociais. Quem são? As mulheres negras, as mulheres que têm uma vulnerabilidade social, né? As mulheres pobres e as mulheres negras. Por já terem outros marcadores sociais, acumulam, então elas são mais vitimadas com a violência. Isso é um fato. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio. Mas isso não significa que as outras mulheres não sejam vítimas também. Então você pode ser completamente instruída, ter doutorado, PhD, etc. e ser uma mulher vítima. Você pode ser CEO de uma empresa e ser vítima. E agora, sobre o homem, também não há esse perfil. E geralmente, quem é esse cara agressor? É o cara querido por todo mundo, é o simpaticão, boa praça, que todo mundo gosta, que trata você bem na frente dos outros. Na frente da tua família, na frente dos teus amigos, dos amigos dele. Ninguém vai acreditar que ele é um autor de violência. Nossa, mas ele... Sempre vejo ele elogiando ela, tão carinhoso, posta um monte de foto dela na rede social. É isso. Então, é esse cara, entendeu? Ele pode ser um empresário, um lojista. Exatamente. Porque E pode ser também um cara que, Também enfim, com não tem... outras características. Porque não é isso, tem as essas pessoas- características, mas assim, não necessariamente é esse cara, não necessariamente é a pessoa que bebe muito, que usa drogas. O uso de álcool, de drogas é um fator de risco. Pode aumentar
uma chance, Potencializar. potencializar, mas ele já é um agressor. Só que isso vai potencializar essa agressividade que ele tem, entendeu? Então é qualquer homem. Não é um cara que você vai olhar e falar, nossa, esse daí certeza que bate na mulher. Não. Sim. Pode ser o teu amigo que bate na namorada dele e você nem sabe, entendeu? E quando ela te contar, você não vai acreditar. Você vai falar, nossa, mas não. Ele é impossível que faça isso. Então, por isso que a palavra da vítima, nesses crimes, né, crimes de violência que envolvem violência doméstica e também crimes sexuais, é muito importante. Tem que ser dado um valor muito grande, os tribunais realmente dão, porque geralmente esses crimes acontecem dentro de casa. Não são street crimes, crimes que acontecem na rua, que a polícia está lá vendo, prende. Não, é na tua casa, entendeu? Sem ninguém. Às vezes não tem testemunha. Tem uma vizinha que pode escutar o grito, a pancadaria na casa. Provar? E é muito louco, né? Porque é o único crime que você tem que... A vítima tem que provar que aconteceu. Porque se eu for assaltada agora e falar roubaram meu celular, mas... Não, ninguém vai falar, não, claro que não. Mas se a vítima chegar lá e não, eu sofri violência. Vão chegar e falar assim, tá, prova. É louco, né? Você tem que provar uma coisa. Essa descrença, né? Isso tudo que a gente está falando tem uma raiz, né? Que é a sociedade patriarcal, machista e tal. Só existe violência de gênero porque a gente vive nesse modelo. Tá. É a raiz de tudo. Né, a cultura do estupro, que impõe esses papéis para os homens e para as mulheres. Então, os homens eles têm que ser violentos, viris, sexuais. Né? Quando fala de sexo, então o cara é controlador, dominador. A mulher ela é passiva, ela é submissa, ela é frágil, ela é decorativa, né? Ela não tem que se impor, tem que ficar ali quietinha e o cara é dominador. E, então, tudo isso reforça esses papéis, né? E faz com que haja a violência de gênero das diversas formas pelas quais ela se manifesta, né? Então, é importante a gente questionar também esses papéis que são impostos, né? De que a mulher é frágil, precisa ser frágil, o cara tem que ser violento. Os próprios homens questionarem isso, porque isso afeta eles também, né? Essa masculinidade tóxica, então o cara não pode chorar, ele tem que ser sempre muito viril. Às vezes ficam forçando um papel que nem cabe. Todo mundo ator de um sistema falido, né? Sim. Bru, como a gente pode ajudar, ser essa corrente de apoio, assim? Como que sabe, qual a melhor forma, é o que a gente estava falando, como ajudar alguém que está passando por isso? Sabe? Além de não soltar a mão. Como não julgar, como não, sabe, não falar que, não, aquela que a gente estava até conversando antes, aquela adora apanhar. Não, a Larissa sempre gostou e agora tá reclamando? E qual é essa linha desse... eu acho até ignorância minha, eu nem vou saber te explicar, acho que vou falar errado, mas você me corrija, por favor. Qual é essa linha do que aqui eu tô aguentando, se é que existe uma linha de eu estar aguentando, que meu relacionamento a gente fala alto e a gente se pega aqui, porque eu acho que assim, a maioria dos relacionamentos que conheço acham que são saudáveis, porque não, a gente se resolve ali, não tem isso? A gente se resolve ali. E qual é a linha que passa por uma outra coisa, assim? Se existe essa linha, tá? Ignorância minha, assim, de perguntar. Não, assim, porque acho que a gente vem de uma coisa que, assim, não, eles brigam sempre, sabe? Deixa eles se essa resolvem. ideia de que é normal um relacionamento assim, né? Porque a gente vê novela mexicana, com várias reviravoltas, e vai, briga, e se mata e volta. Acho que é emocionante. A emoção tá aí, né? Então, primeiro, o que a gente pode fazer? Quando a gente escuta uma mulher que vem relatar, né, uma amiga, alguém que vem contar, primeira coisa, acolhimento total, sem julgamento, ainda que ela depois resolva voltar. Tá? Você vai mostrar para ela que você está ali para quando ela resolver tomar alguma atitude, sem julgar, porque é muito difícil sair dessa relação, porque há uma dependência emocional muito grande, às vezes uma dependência financeira, às vezes tem filhos, muita coisa envolvida, então é muito difícil sair, não é tão simples como as pessoas pensam. Então, acolhimento sem julgamento. Quando a mulher resolve denunciar, eu realmente quero sair dessa relação, tá? O que ela pode fazer? Ela pode procurar os canais de atendimento. Então, assim, esses canais, eles são importantes não só nos casos de denúncia, se de fato a mulher realmente quer tomar uma atitude contra ele, mas também para obter informação. Então, você pode ser vítima ou não e ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Eles vão te dar informações, você pode perguntar, tirar dúvidas sobre o que está acontecendo com você. Achei que era só, sabe? Não, você pode tirar dúvidas, saber sobre os serviços de acolhimento, né, da rede de apoio, rede pública, o que você teria direito ou não. E também denunciar. Daí ele também serve como um canal de denúncia que vai encaminhar aí para o Ministério Público, enfim. Então, essa mulher, ela pode tirar essas dúvidas, ela pode ligar para denunciar,
tá? Ela pode procurar também a Defensoria Pública, tem os núcleos de defesa da mulher da Defensoria Pública, que é algo gratuito, né? E, por fim, quando ela está realmente decidida, ela pode ir a uma delegacia, em qualquer delegacia ela pode registrar uma ocorrência, qualquer uma, mas de preferência, se estiver na sua cidade, a delegacia especializada no atendimento à mulher, né? As delegacias da mulher, que a gente chama porque elas são mais preparados, os profissionais são mais capacitados para esse atendimento específico, né? Tá. Que envolve esse acolhimento, até para que a mulher não seja revitimizada, seja vitimizada de novo, né? Então ela já foi vitimizada com a violência que ela sofreu e depois chega lá e é ridicularizada ou é estimulada É o que acontece muito. a desistir. Muitas mulheres deixam de fazer a denúncia porque tem vergonha. Eles vão... Ou então o delegado vai falar, não, isso não é nada não. Não vai te levar a pra sério. frente. Geralmente isso não é. Vai te levar a sério. Então, esses profissionais que trabalham com atendimento às mulheres, eles têm que receber uma capacitação permanente, né? Porque essa mulher ela precisa ser acolhida. Vamos pensar em todo o processo pelo qual ela passou até chegar nesse momento, né, que é a porta de entrada, que é a delegacia da mulher. Então, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida com acolhimento, né, escuta empática, ela precisa ser submetida a exames periciais, caso seja necessário, ela estiver machucada, ou também para análise de danos psicológicos, né, danos psíquicos, e aí ela deve pedir as medidas protetivas de urgência. E, na verdade, ela não tem o dever de já chegar lá sabendo de tudo isso, né? Então, quem tem o dever de informar é o delegado, entendeu? Eu estou contando aqui para vocês porque é o que eu estudo, mas assim, a maioria das mulheres não sabem disso. O que eu vou fazer quando eu chegar na delegacia? Não, então, eu não sei, não saberia. Então o delegado ele tem o dever e a mulher tem o direito de ter todas essas informações. Você tem direito a medidas protetivas, você quer requerer essas medidas, como por exemplo, afastamento desse cara do lar, ou a proibição de contato. Hoje em dia ainda há outras medidas mais modernas assim sendo decretadas. Então, por exemplo, o cara não pode marcar a mulher, o arroba dela nas redes sociais. A gente já conseguiu medida assim, não pode marcar o nome dela, não pode ter contato com ela. Nem diretamente, nem por um terceiro. Então, fala pro amigo, fala lá com a Vanessa, olha, que eu quero falar nossa, com gente, ela. que legal. Então, assim, isso tudo vai ser explicado para essa mulher, entendeu? E aí ela vai falar, quero medidas, o juiz vai decidir isso num tempo rápido, que é 48 horas. Agora, se a mulher está ali vivendo uma situação de violência atual, qualquer um que presencia uma situação de violência acontecendo ali naquele momento, né? Então você vê alguém na rua, uma mulher na rua apanhando, sendo estuprada, ou sua vizinha gritando, é o seu dever agir. Então a gente tem que quebrar esse tabu de que não se mete a colher, né? Briga de marido da mulher não se mete a colher. Você precisa ser a colher que vai ser metida nessa situação de violência, porque a vida de uma pessoa, de uma mulher, de um ser humano que está em risco. Tá? Então você vai ligar para o 190 para acionar a polícia militar, né, para que eles se desloquem até o local e aí as providências sejam tomadas. Você não precisa nem conhecer a vítima. Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu morava em Portugal. Acho que essas questões de violência contra a mulher, elas sempre entraram na minha vida assim, em momentos diferentes. Eu morava lá, estava na rua e aí presenciei um cara batendo na mulher, mas assim, muito, como se fosse um homem, não que bater em homem seja algo normal, mas vocês entenderem. Soco na cara, a menina caindo no chão, ninguém fez nada, porque tinham outras pessoas passando na rua. Ninguém fez nada, isso que é o que causa mais revolta, também, como esses vídeos que a gente viu recentemente do DJ e tal, que causa essa revolta, né? Como que ninguém faz nada, você tá vendo ali, não faz nada. Então, eu liguei pra polícia, e aí a polícia foi lá e depois eu fui testemunha. Eu conheci a delegacia de Coimbra. Já foi bom para minha pesquisa, porque eu fui como testemunha dessa menina que tinha apanhado. Então, assim, não importa. É claro que, assim, se você não tem treinamento, você não é policial, você não tem um treinamento específico, você não vai intervir fisicamente. É muito perigoso. Não façam isso. Eu até meio que fiz isso. Não façam isso. Porque é um risco pode ser um risco maior para a vítima e você se coloca em risco. Fazer o né? Então, vou entrar ali no meio e tirar os dois. Não, você vai ligar para a polícia. Você pode tirar foto, você pode tentar registrar de outras formas para ajudar ali na composição desse conjunto de provas, tá? Então, o ideal é ligar para 190 ou então, caso não seja uma agressão atual, que esteja acontecendo na hora, uma emergência, a denúncia pode ser feita pelo 180 e também você pode fazer essa denúncia mesmo que você não conheça a vítima. Então, você está escutando que a sua vizinha ali apanha todo dia, você pode ligar para o 180 e fazer uma denúncia. Sim. Tá? Então, assim, isso vai depender do tipo de situação que você tá passando. Se é uma emergência, 190.
né? Se você quer informações e orientações, quer fazer uma denúncia, Muito mas não é uma emergência, 180. Só uma curiosidade antes de fechar aqui o assunto. Eu queria saber se em Portugal isso acontece muito, se você ficou sabendo disso, se acontece direto. Porque eu tenho histórias de amigas que se relacionaram com portugueses e tem uma família deles serem mais agressivos. Olha, nunca aconteceu comigo, tá? Eu vi eu participei desse episódio porque eu testemunhei, né? Fiquei muito chocada. Mas o que eu senti de lá é que existe ainda um conservadorismo grande, onde eu vivia especificamente, porque era uma cidade pequena, assim. Então, eu vi episódios não só de machismo, mas também preconceito, né? Xenofobia com brasileiras, né? Essa associação que muitas pessoas fazem, gringos, né? De que brasileira, isso. Essa sexualização da mulher brasileira. Então, isso eu via, mas também sentia muito esse conservadorismo com relação à homofobia, porque o meu melhor amigo é gay e a gente morava juntos lá. E assim, você não via muito na minha cidade, tá? Claro que Lisboa é uma realidade diferente, uma cidade maior. Você não via meninos, homens se beijando na rua, de mão dada. Então, ele se relacionava com outros homens que ele conhecia por aplicativos, mas sempre era uma coisa muito assim... fechada, sabe? muito escondido. Proibido, muito escondido. Tinha uma vez por mês uma festa gay lá na cidade, que aí era numa balada lá, que aí era um ambiente mais aberto, né? Mas fora isso, assim, ele que me relatava muito que sentia isso. Eu, especialmente, não vivi nenhuma situação de violência, mas vivi uma situação de sexualização, assim. Sim. Então teve uma vez que até teve uma briga, porque eu estava ali numa lanchonete, enfim, até uns caras mais velhos começaram a falar de mim, mas de um jeito muito escroto, né? E aí, só que eu não costumo engolir muito sapo. Bruna. Ô, Bru, e pra gente finalizar, conta pra gente do seu projeto que você tem, Sentinelas, como você ajuda essas mulheres, como as mulheres podem te encontrar. Fala onde você tá pra gente. Eu, a minha irmã, que é a Isabela, e a Gisele Bicalho, também, ambas são advogadas criminalistas, a gente vai lançar um curso que se chama Sentinelas Empoderando Mulheres, que é um curso do Sentinelas, que é um projeto que as meninas têm no Instagram, tal, @sentinelasdelas. Esse Instagram, esse perfil, compartilha muitas informações sobre violência doméstica, violência de gênero, muitas informações legais. Então, é um perfil que, por exemplo, você poderia enviar para uma amiga que está passando por uma situação dessas, que não consegue se reconhecer como vítima, enfim. Como esse, há vários outros, né, perfis também que trazem essas informações que são muito importantes. Então, a gente está lançando esse curso, que é um curso que é voltado a todas as mulheres, não só estudantes de direito, profissionais de direito, mas a todas as mulheres. Então a gente fala o quê? A gente começa tratando do início da opressão às mulheres, como tudo isso começou, né? A gente volta lá na caça às bruxas, e a gente chega ao movimento feminista, todas as conquistas em âmbito nacional e também internacional. Então, quais são os tratados, os diplomas internacionais que fizeram com que existisse a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, porque ela só existe por conta de uma convenção, que é a de Belém do Pará, que foi a primeira vez que essa convenção foi aplicada, foi no caso da Maria da Penha. Então, por isso que surgiu a Lei Maria da Penha com o seu nome. Sim. E a gente passa por isso, passa também pelas formas de violência, né, de forma mais aprofundada do que a gente tratou aqui hoje. E acho que o principal é como romper esse ciclo de violência. A gente trata muito disso, assim, o que você deve fazer, né, atitudes práticas para você, vítima, fazer, para os seus amigos, enfim, essa rede de apoio. E há também uma aula final, assim, que é mais dedicada ao autoconhecimento. Porque que é o mais importante, que é muito importante para você se fortalecer e conseguir, de fato, sair, né, desse relacionamento violento. Então, educação. É uma informação que é muito importante. Por mais que pra gente, às vezes, algumas informações pareçam muito óbvias, né? A gente vive num país muito desigual e as nossas diferenças acentuam essas desigualdades, né? Então é uma realidade muito grande, né? Muito diversa, um país continental. Então, é muito importante falar. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas vão tendo acesso a essas informações. E o Recomeçar, que a Lali mencionou, é um projeto, é uma ONG, chama Instituto Recomeçar, que eu sou embaixadora, e é uma ONG que já trabalha num outro cenário, que é reinserir socialmente
detentos e ex-detentas, né? Egressos Muito e egressas legal. do sistema prisional. Pessoas que foram presas e que buscam uma nova vida, uma recolocação, uma reinserção, e isso é bom para todo mundo, não só para eles, para Sim. sua família, para a gente que vai viver numa sociedade menos violenta, porque se a pessoa está trabalhando, ela não vai voltar a praticar crimes. Sim. Então também é um trabalho legal com mulheres egressas, porque aí é um outro tema que a gente pode tratar Não, aqui, vamos tratar. que é a realidade das mulheres presas no Brasil, que é algo assim que a gente precisa falar. Eu sei um pouco. E é você- bem e- passada. E onde a gente acha, fala. O meu Instagram é @bruna _H Borges. Então, Bruna _H Borges. E o Instagram do Sentinelas é @sentinelasdelas, do Recomeçar é @recomeçar, sem cedilha, né? Recomecar 360. Olha, Bru, muito obrigada. Acho que é um conteúdo que a gente precisa falar mais. A gente que acha que estuda, não sei o quê, não sabe também um monte de coisa. A gente pode estar também vivendo e às vezes não sabe. Então, espero Vivendo que e aqui... aprendendo. Exatamente. Espero que esse programa tenha ajudado vocês. E assim, não julguem, ajude, né? Sim. Estenda a mão para todas as mulheres. Estenda a mão e abra os ouvidos. né? Exatamente. Não solte a amiguinha. Eu não desisti da minha amiga e hoje ela está ótima. Sim, Tá. meninas, obrigada, viu, pelo convite. Espero voltar aqui. A gente já estourou o tempo, né? Não, Poderia não, ficar mas aqui tudo bem, tudo muito bem. mais, mas assim, foi muito bom falar sobre isso com vocês. Muito obrigado. Vão lá em todas as Gente. redes sociais nossas, Siga o Ticalacati. Ticalacatica, por favor, a gente precisa. Compartilhe o vídeo, tá bom? Siga o Instagram, @Ticalacatica Podcast. Siga a Larissa, Larissa Ripani eu, Van Cristina A3. e Bruna. Bruna _H Borges. É isso. Um beijo e até mais. Beijo!